Eclesiastes 3. Você deve conhecer esse texto da passagem aí bíblica de cor já. Eu gostaria de ler com você Eclesiastes 3, versículo 1 ao 8. E eu gostaria de conversar com vocês nessa noite sobre aproveitar o tempo e viver em propósito. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, ou para tudo há uma ocasião certa. Eu vou ler lá que daí fica uma versão só. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. É muito tempo, né, gente? E a gente ouve muito no nosso tempo e na época em que nós estamos, que nós somos reféns do tempo, que nós precisamos aproveitar o tempo que temos, e essa é uma verdade. E não só aproveitar o tempo em si, mas o que a vida tem para nós, o que a vida ela nos propõe, né? Afinal, nós só temos essa vida, né? Nós só temos esse período de tempo que nós estamos aqui para fazermos tudo aquilo que desejamos, para nós servirmos aos propósitos de Deus. E é em prol de aproveitar esse tempo que nós vamos nos enchendo de coisas para fazer. Nós vamos usando a agenda física, o Google Agenda, mais lembrete da Alexa e diversas outras coisas, e a gente vai se enchendo de demandas e compromissos infindáveis. E a justificativa é: nós estamos aproveitando o tempo que temos recebido. E assim caminham as pessoas, assim caminha eu e você, gastando nosso tempo com a nossa agenda superlotada, edificando os nossos castelos, construindo o nosso ministério, construindo a nossa faculdade, construindo a nossa carreira, caprichando nos nossos currículos. E quando a gente lê essa passagem de Eclesiastes, eu não vou me deter em cada um dos versículos, mas o que fica claro para nós é que a história do mundo ela é um ciclo de eventos, e inclusive dos seus opostos, e que isso é interminavelmente. Ou seja, esses ciclos que o pensador está aqui falando, que há tempo para todas as coisas, é algo que é uma roda, ela volta a acontecer na nossa vida, né? Então, nós precisamos descobrir e entender, avaliar os tempos na nossa história. E contra essa corrente de acontecimentos, é Deus quem determina. E nós, como homens, como seres humanos, nós não podemos muitas vezes fazer nada a respeito daquilo que Deus tem determinado, né? E que esses acontecimentos, ele está cercado por Deus, né? Em todos os lugares. E o homem, claro, nós, né, seres humanos, nós podemos trabalhar, lotar a nossa agenda, e nós encontramos prazer nisso, né? Lá em Eclesiastes 2:10, o pensador vai escrever sobre isso também. Ou seja, nós vivemos pequenos vislumbres que as coisas boas dessa vida
nos traz, nos concede, né? Mas que tudo isso é sem proveito, o pensador também vai dizer. Afinal, é correr atrás do vento, é assim que ele justifica, né? Ou seja, todos os nossos esforços, eles são ineficazes diante da soberania de Deus e daquilo que ele determina. Portanto, tudo é vaidade, vai dizer o pensador em Eclesiastes. Mas esse tudo é vaidade quando nós caminhamos, usando o nosso tempo e enchendo a nossa agenda de coisas para nós mesmos. Ao concluir a vida, sim, é tudo vaidade, porque o que eu construí e para quem eu construí. É claro que o autor aqui, ele vem nos fornecer 14 itens e 7 jogos de posições, né? Que se contrapõem, né? Matar, curar, plantar, arrancar, abraçar, deixar de abraçar. E isso está falando sobre os nossos relacionamentos humanos e as fases que nós passamos na nossa vida, né? E são oportunidades que elas devem ser aproveitadas no tempo certo. Há um escritor que ele escreveu o seguinte: faz parte da sabedoria descobrir onde apanhar a maré favorável, sem desperdiçar a esperança e esforço naquilo que não pode ser realizado no momento específico. Aproveitar o momento é um dos elementos necessários ao sucesso. Então, entender o tempo e aproveitar a oportunidade que ele nos concede é a receita para o sucesso. E o autor aqui de Eclesiastes, ele também vai argumentar que todas as coisas, elas vêm de Deus, nós entendemos isso, né? Mas que nós estamos sujeitos à vontade dele. A natureza está sujeita ao controle divino, assim como nós, seres humanos, também estamos. A minha vida e a sua vida não é definida pelas fases da lua, pelo horóscopo do dia, ou pela coincidência que os astros se alinham com não sei o que, não sei o que, não sei o que. A nossa vida, ela não é uma simples coincidência. A nossa vida é definida pelo nosso Criador. E essa mesma vida vai contar com imprevisibilidades, com coisas que fogem ao nosso controle. E essas situações geram em nós um estresse, uma tensão. E muitas pessoas estão sendo conduzidas ao esgotamento por não terem controle das suas vidas. E para termos paz e descansos diários, nós precisamos aprender a nos adaptar com rapidez a essas alterações e a essas mudanças. E é necessário nós entendermos que precisamos caminhar no ritmo da graça, entregando a Deus os nossos dias e os nossos afazeres, porque Ele é dono do tempo e dos propósitos para mim. Portanto, para que eu e você, a gente possa aproveitar o tempo que temos, que recebemos, e viver nos propósitos de Deus para nós, suas criaturas, é necessário, em primeiro lugar, nós buscarmos o reino de Deus. E eu sei que vocês já sabem disso, e eu também sei. Mas nós estamos aqui para nos relembrar disso. E o texto é de Mateus 6,33. Mas buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, né? Aquelas anteriormente que ele está falando, o se preocupar com o comer, com o que vestir, todas essas coisas. São todas essas coisas que elas vão ser acrescentadas. Então, se eu desejo viver esse tempo bem aproveitado e tudo que Deus tem nos seus propósitos para mim, eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. E vocês já ouviram diversas ministrações sobre essa verdade, nós já sabemos que isso é fato, é real. Mas, conforme eu falava na FT outro dia, não basta, e a gente ministrou aqui no workshop também, eu saber. Saber não vai mudar nada, só vai me trazer mais juízo. Eu preciso praticar aquilo que eu sei, eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Ou seja, buscar o reino de Deus está
me colocando num nível de que eu preciso estar conectado com Ele para saber o que é o reino dele e o que Ele deseja. Agora, eu e você, na nossa lista infinita de afazeres, a nossa agenda lotada. E se você não tem uma lista de afazeres, é bom que você tenha. Porque daí você está vivendo a sua vida de forma desregrada. Se você não tem uma lista de prioridades na sua vida, copia a lista do amigo do lado enquanto você não faz a sua. Porque a dele está de rolo métrico, se você for perguntar para ele. O ideal da lista é que ela te ajude a ser organizado e que você honre os seus compromissos, você não esqueça das datas, você não perca prazo. Uma lista de prioridades, ela é sua amiga, mas ela também pode ser a sua pior inimiga. Porque quando você não completar o cheque, ela vai te acusar, a culpa vai te pegar, a frustração. Mas se você tem colocado as coisas de Deus em prioridade, tudo vai dar certo. Nem sempre. Porque o fato de eu colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, muitas vezes, eu não sei se vocês têm essa sensação, eu estou buscando ao Senhor, eu estou consagrando Ele, eu estou fazendo, mas eu estou sufocado pelos meus afazeres, parece que não vai, parece que não anda, sou só eu que vivo isso ou vocês também vivem isso? Você faz 50 coisas num dia, você termina o dia parecendo que você não fez 5. E o que está acontecendo? Qual é o problema disso? É que a gente está atolado de coisa para fazer e nós não temos descansado naquele que tem as estratégias certas para nós. Talvez a gente está tão cheio de coisa para fazer que não são coisas que Deus deseja que a gente faça. Talvez a gente tenha pego o trabalho do outro, a obrigação do outro, o dever do outro, e nós estamos querendo levar o mundo nas nossas costas. E aí eu gostaria de relembrar você o que diz em João 15. João vai dizer que sem Jesus, sem mim, Jesus está dizendo, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então a reflexão é para nós avaliarmos se a nossa lista de prioridades e a nossa lista de afazeres é fazendo coisas para nós mesmos ou realizando coisas para o Senhor. Pense numa roda de bicicleta. Você tem a roda, a parte externa, você tem os raios, que você já deve ter trancado o pé quando criança lá, e você tem o eixo central. Pense que o eixo central é a pessoa de Jesus, os raios é a sua lista de prioridades, é o que você estabeleceu na sua vida como prioridade, seja Deus, família, trabalho, faculdade, amigos, tempo de qualidade com um melhor amigo, todas essas coisas que você estabeleceu como ser humano que te conduzem. Esses são os seus raios. E você é a parte externa, é aquilo que as pessoas veem. Se nós pensarmos assim, um não pode atender o propósito sem o outro, porque só a parte de fora sozinha vai dar ruim. Só o eixo sozinho, ruim também. Só os raios também não dá. O conjunto precisa estar completo para que a roda gire. Assim é a nossa vida. Nós precisamos de Jesus no centro e dos raios como as nossas prioridades para sustentar o eixo que é o centro e eu que estou na borda. Ou seja, diante das mudanças que eu e você passamos, conforme o escritor em Eclesiastes vem dizer, nascer, morrer, plantar, rir, chorar, prantear, essas mudanças que nós passamos na nossa vida são os raios, as minhas prioridades que eu estabeleci, que vai me manter ligado a Jesus, o eixo. Então, eu não desisto quando a tristeza vem, quando o dia mal chega, quando eu estou numa fase muito excelente da minha vida, eu não esqueço de Jesus, porque eu entendo que a minha roda só gira porque Ele está no centro.
Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês estão acordados? Gente, a orientação de Deus para nós hoje é: conserte a sua roda e entre no ritmo. A vida está acontecendo e nós precisamos caminhar nela. Nós precisamos estabelecer as nossas prioridades, precisamos estar conectados a Jesus e viver o nosso propósito, enquanto eu e você temos tempo. Tem um escritor que ele diz que se há tempo, há propósito. Se você tem propósito, você desfrutará de tempo. Se você não tem propósito, já cumpriu, ou você está levando uma vida sem propósito, você não terá mais tempo. Vocês conseguem me entender? Para que eu e você consigamos aproveitar o tempo e viver os propósitos de Deus, nós precisamos permanecer firmes. Lá em 1 Coríntios 15, 58, você pode abrir sua Bíblia, se você quiser só escrever. 1 Coríntios 15, 58 vai dizer o seguinte, é um texto bem conhecido de vocês também. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O segredo para se manter firme é permanecermos ligados a Cristo. É claro que cada um de nós possui um ritmo individual, um ritmo de vida, né? Talvez você nasceu numa família super agitada, que todo mundo faz tudo, ou não, você nasceu numa família onde cada um faz a sua coisa, a sua regrinha, e ninguém muda, é aquela monotonia, né? Ok, você tem o seu ritmo. Alguém pode executar 10 tarefas num dia e o outro só 3. Tudo bem. A ideia aqui de permanecer firmes é nós não pararmos. Não importa quantas tarefas você consegue executar num dia, num mês, num ano. A ideia é você ser produtivo sempre, tanto faz se em menor ou se em alta escala. Um outro segredo para nós nos mantermos no ritmo é entender quem nós somos em relação a quem é Deus. Se eu entendo quem eu sou e eu entendo quem Deus é, eu sei do meu propósito. E é isso que vai me manter vivo. É isso que vai me fazer entender como eu posso aproveitar o meu tempo. Por exemplo, o rio tem o seu curso. Ele sempre corre na mesma velocidade? Sim ou não? Não. Quando tem pouca água, ele corre lentamente. Quando tem muita água, é aquela loucura, né? Então, o seu ritmo, ele é alterado de acordo com a chuva. Mas mesmo nos tempos de seca, ele continua a fluir. A nossa vida é de igual forma. Vão existir períodos onde a gente está louco, sobrecarregado, não dá nem conta de respirar. A gente quer que Jesus volta para a gente não ter que dar conta das nossas demandas. Mas o fluxo intenso, ele é temporário. E é por isso que eu e você necessitamos aprender a descansar quando o fluxo está baixo. E descansar não é parar e não fazer nada. Descansar é diminuir o seu ritmo, né? E muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer, eu não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo, eu estou cansado, não quero mais estudar, não quero mais trabalhar, eu quero vegetar, eu quero deitar na cama e vegetar. Lamento. Não será possível. Porque o chamado de Deus para mim e para você é sermos produtivos. Lembra? Se nós estamos conectados à videira, é para dar frutos. E aquele que não produz fruto, ele vem e ele corta. Preciso entender que hoje a minha atenção é para tais demandas e amanhã a minha atenção é para outras demandas. É assim que a gente faz gestão do fluxo que nós precisamos para conciliar a nossa agenda e todas as coisas que nós precisamos fazer. Para que a gente possa aproveitar o tempo e viver nos propósitos de Deus, nós necessitamos intensamente dedicar os nossos planos a Deus. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos eles vão ser bem-sucedidos. Entregar a nossa agenda e o nosso ritmo a Deus
é o segredo. O seu planejamento diário, ele acontece sempre como você idealiza? Você está indo dormir. Aí você pensa, amanhã eu vou levantar a tal hora, depois eu vou comer tal hora. Acontece tudo certo? Comigo não. Se acontece contigo, me passa a receita. Mas é uma novela, né, gente? Às vezes não acontece por preguiça, por imprevisto, por N coisas. Mas a pergunta é, como que a gente reage diante das alterações não previstas? O atraso que a gente não contava. Com o fulano que eu estou esperando e ainda não apareceu. Com a ligação que ainda não me fizeram, o zap que não me responderam. Como que eu reajo diante dessas situações? Eu fico frustrado, eu fico irado? Capaz, a gente fica mansinho, né? Se você fica, parabéns pra você, mas eu não, eu fico extremamente irritada. Quando o início do meu dia, ele tem algumas alterações e eu já vejo que já são 10 horas e muitas coisas não aconteceram como eu previ até as 10 horas, eu começo a querer ficar perturbada. E aí, é um exercício diário de eu pensar, Sheila, não perca a paz, foca, né? E esse é o desafio de nós aproveitarmos o tempo que Deus nos tem dado. E outra pergunta que eu quero fazer para você é se você consulta a Deus antes de você definir a sua agenda diária. Sheila, mas é só assim, sabe, tomar café, sair para o trabalho, para a faculdade. Ok, daí você perguntou para o Senhor se essa é a ordem que Ele quer? Ou se Ele deseja que você jejue hoje, que você não almoce, que você almoce com alguém, que você chegue minutos antes no trabalho, que você dê uma atenção a mais para alguém que está no ônibus com você, aquela pessoa que você divide a carona. Você consulta Deus sobre a sua agenda diária? Fica a dica. Se a sua rotina está tomando um ritmo de agitação e ficando fora do seu controle, e a gente surta quando isso acontece, isso está demonstrando a nossa imaturidade diante das coisas. E confesso para vocês, diante de algumas situações, eu tenho sido muito imatura. Muito mesmo. E muitas vezes eu quero fazer as coisas na força do meu braço. E o resultado é óbvio, eu não vou dar conta. Porque muitas vezes eu não consultei o Senhor. Eu não perguntei se aquela era uma atividade para eu fazer, se aquela era uma atribuição minha. Por mais que seja vir recepcionar num culto, ou a coisa mais simples que seja, comparecer a uma reunião, ou vir aqui na igreja fazer qualquer assistência, ou a um amigo que está pedindo algo para mim, eu preciso perguntar ao Senhor se Ele deseja que eu faça aquilo. Kay Warren vai dizer que é sinal de imaturidade ficar estressado quando não consigo cumprir a agenda. Por outro lado, é um sinal de piedade crescente aceitar a flexibilidade à medida que a vida se desdobra. E aí, a gente deseja continuar sendo imaturos ou nós desejamos crescer em piedade, em amor? Eu prefiro essa segunda parte, mas tem sido um trabalho mais lento. Quando as coisas não saem como nós planejamos e nós ficamos irritados, descontamos nas pessoas ou nas coisas, é uma escolha. Ou eu posso escolher fluir de uma forma diferente. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Que se eu sei que todos os meus dias estão nas mãos do Senhor, como diz o Salmo 31, eu preciso descansar quando as coisas não saem como eu planejo. Porque Deus tem um propósito. E essa postura de confiança que o Senhor está conduzindo todas as coisas, ela não é um convite a nós vivermos a nossa vida desregrada, sabe? Nunca consigo cumprir tudo que eu planejo, que eu projeto, então não vou fazer nada, não vou projetar nada, vou sair sem rumo, sem destino. Não é esse o desejo do Senhor para nós. Esse é atitudes e pensamentos de servos maus e infiéis, que são desorganizados, e ser desorganizado não é refletir a glória de Deus, porque Deus, Ele é um Deus organizado. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer ser dono dos nossos próprios propósitos.
Nós queremos estipular as nossas próprias metas, os nossos próprios... escrever o nosso destino, vamos falar assim mais poeticamente. E a gente passa a agir assim e nós não aproveitamos o tempo de uma maneira sábia. A gente age como se a nossa agenda de afazer fosse algo sagrado, ninguém pode me interromper. Ninguém pode me ligar pedindo para alterar o rumo, a rota. E aí cada interrupção que acontece, ou cada demanda extra, é um enfado, é um incômodo. Aí alguém te aborda na rua ou deseja conversar um tempo mais com você, você está extremamente apressado e afoito porque você já está atrasado para o próximo compromisso. E a pessoa está falando com você, você não tirou a cara do celular porque você está respondendo outra pessoa. E assim a gente vive a nossa vida, em extrema agitação. Mas o que a gente precisa relembrar é que você já sabe, eu e você precisamos relembrar que além da minha agenda, existe uma agenda da parte de Deus. Não que eu ache que Deus tenha agenda, mas o que eu quero dizer com isso é que Ele tem os propósitos dele estabelecidos. E Ele está, para os meus, para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu construí. Ele quer que eu aprenda a viver como Ele deseja. Desculpa se eu destruir o seu castelo de areia e dizer que Deus está nem aí para os seus propósitos. Mas, sabe, Jesus, ele foi alguém que ele não tinha problema quando o caminho que ele estava indo, no caminho quando ele estava indo, acontecia alguma interrupção. Porque ele mesmo disse que o objetivo da vida dele era fazer a vontade do Pai. E lá em Marcos 5, 21 ao 43, nós vamos ter o relato da história de Jairo e a sua filha. Que Jairo chega para Jesus, dizendo que a sua filha está extremamente doente e que ela está quase morrendo. E Jesus sai de onde ele está e ele vai a caminho da casa de Jairo. Mas no meio, gente, tem uma menina morrendo, ela está extremamente doente. Eles precisam de um milagre. Mas no meio do caminho, alguém toca Jesus de uma forma inesperada. E aí Jesus diz: para aí, turma, que alguém está precisando de mim. Mas mestre, tem uma menina lá morrendo. Jesus para, ele dá atenção àquela mulher que necessita de uma cura, necessita de um milagre, e depois ele segue a casa de Jairo. Jesus realizou o mesmo milagre, trazendo vida àquela menina, porque ele é a vida, ele é a cura. E aí eu e você estamos nos nossos dias querendo viver os nossos próprios propósitos, os nossos próprios destinos. E quando nós somos interrompidos e que nós temos a oportunidade de irmos a Deus e consultar o que Ele deseja com a interrupção, eu estou gastando o meu tempo e a minha energia ficando estressado. É claro que nem toda interrupção ela tem o seu grau de importância, mas por isso nós precisamos ser sábios em consultar ao Senhor. Por isso, para viver de modo sábio e aproveitar os propósitos de Deus nesse tempo, nós precisamos viver a nossa vida de maneira sábia, aproveitando todas as oportunidades. E o texto é Efésios. Efésios 5. Versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Essa frase, aproveitar o tempo, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é remir o tempo, né? Algumas versões vão trazer. É a ideia de você comprar de volta um tempo que não pertence, né? E a gente entende que isso é criar uma oportunidade, ter um discernimento de usar oportunidades a nosso favor, é agir de modo sábio. Nós precisamos viver uma vida real, gente, porque a vida de fantasia, ela não existe. Mas nós acreditamos nessa vida de fantasia, onde nós podemos todas as coisas, we can do it. Você pode fazer, você pode ser o que você quiser.
Você pode tudo, você pode ter tudo, você pode ser o que você quiser. E aí a gente vive os nossos dias e as nossas agendas acreditando que sim, nós podemos todas as coisas. Sim, mas o detalhe é, eu posso naquele que me fortalece, não por mim mesmo. E nós acreditamos que nós podemos ser os melhores em tudo. Ter a melhor família, ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor faculdade, as melhores notas. E nós acreditamos que tudo isso de ser o melhor, ter o melhor, está ligado às nossas próprias forças. Mas lamento, nem tudo ocorrerá assim. E o peso de você levar uma vida onde tudo é 100%, alguém tem que pagar a conta. E quem paga a conta? Você mesmo. Que daí você está estressado, cansado, com a mente que você não aguenta mais, cheio de insatisfação, morto de ansiedade. E eu gostaria de te lembrar que não é sobre o que você pode ou não pode fazer, sobre o que você pode ou não pode ser, sobre o que você pode ou não pode ter, mas o Deus que pode fazer. E tolos são aqueles que só deixam o tempo passar e perdem as oportunidades. Não aprendem nada nas dificuldades. Sabe, gente, existem estações nas nossas vidas que elas não retornarão. A nossa infância não volta mais. Então, se você brincou, brincou. Se você não brincou, não é agora que você vai brincar, porque agora você é um adulto e você está adquirindo responsabilidades. Hoje é tempo de você ser jovem, de você ser solteiro, de você aproveitar, sair com a galera. Talvez amanhã, depois, isso não vai ser possível. Por N motivos. Talvez você vai estar estudando, você vai casar com alguém que não gosta de sair. Né? Viver a vida real é estar ciente de que algumas oportunidades estarão consigo limitações e algumas escolhas elas precisam ser feitas. Por isso é necessário termos sabedoria nas nossas decisões. Por exemplo, se o meu trabalho impede que eu tire folgas, o meu trabalho é uma bênção, mas ele me produz uma limitação. Se eu focar na oportunidade e não na limitação, às vezes eu vou viver de uma maneira desregrada. Por exemplo, talvez para participar do pequeno grupo, eu vou precisar acordar mais cedo, organizar melhor meu dia ou ir dormir mais tarde. Vou perder sono. Eu tenho a oportunidade de participar do PG, mas eu tenho a limitação de dormir menos. E aí? O que eu vou escolher? A maioria escolhe não participar do PG e dormir mais. Mas o que vai te trazer mais crescimento? Espiritual, porque eu acho que eu e você não crescemos mais enquanto dormimos, né? Só as crianças. O que vai te trazer mais crescimento? Portanto, você deve aceitar essa limitação e aproveitar a oportunidade. Durma menos e participe do PG. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo explicar para vocês? É que para mim está muito claro, porque eu tenho sofrido com algumas coisas, né? Mas talvez para vocês não esteja muito claro. Bom, boas coisas, elas também são acompanhadas de sofrimento e talvez de privações. É isso que eu quero dizer para vocês. Por isso que nós precisamos de sabedoria para aproveitar as oportunidades. E sabe, a gente só consegue de verdade com a graça de Deus. Buscar o seu reino, permanecer firme, dedicar a Ele os nossos planos e viver de um modo sábio e digno. Usufruiremos de todo o tempo e propósito de Deus para nós aqui nesta terra. Nós temos a certeza de que uma eternidade nos aguarda. O pensador, quando escreveu, ele não tinha essa clareza. Porque ele vem antes de Jesus, antes de todo o mistério dos evangelhos. Eles sabiam, Deus já tinha a sua revelação, né? Eles tinham a revelação do Messias. Mas
Era incerto essa questão de eternidade para eles. Tinha-se ali algumas dicas, mas tudo muito enuviado. Hoje nós temos muita clareza de que uma eternidade nos aguarda. Só que ao mesmo tempo eu enxergo isso como um problema. Porque a gente vive aqui como se não houvesse amanhã. Totalmente desregrados. Porque eu quero é chegar no céu, onde eu vou descansar, participar das bodas do Cordeiro. Só que existe um tempo para você aqui. Existe um propósito. E você precisa cumprir este propósito. E viver para nós mesmos, sim, é vaidade, é correr atrás do vento. Mas viver para Deus é cumprir o seu propósito de glorificá-lo, não só aqui, mas na eternidade. Tenha muito claro para você que o seu passado ele não te pertence. Mas foi. O futuro não está no seu controle. Nós sabemos que Deus lá está, mas nós não sabemos o nosso dia de amanhã. O que nós temos certeza é o agora. Então é no agora que Deus espera a nossa devoção. É no agora que Deus espera que a gente aproveite o nosso tempo, o tempo que Ele nos deu. É dádiva o que nós recebemos, o tempo de vida aqui. Sabe, não espere ser alguém perfeito ou executar tudo com perfeição, mas busque fazer a vontade daquele que o é. E aí assim nós trilharemos um caminho com melhores perspectivas. Eu sei que talvez seja uma palavra muito reflexiva para uma sexta-feira à noite após as 22 horas. E alguns de vocês já até estão no terceiro sono. Mas, se você não lembrar de nada do que eu falei aqui, saiba que você tem um tempo aqui, bem curto, e que você precisa vivê-lo da melhor forma possível. E para que isso aconteça, você precisa fazer escolhas sábias. E para que isso aconteça, você precisa ter agenda definida. Você precisa ter prioridades estabelecidas. Você precisa buscar o reino de Deus. E tudo o que você faz, seja estudo, trabalho, conversas aleatórias, paralelas às piadas que você conta, precisa refletir Jesus Cristo. Porque Ele não fecha o ouvido quando a gente vai contar a piada. Eu concluo com uma frase do missionário Jim Elliot. Viva plenamente cada situação que você crer ser a vontade de Deus. Esse cara morreu vivendo e fazendo a vontade de Deus. Ele morreu num campo missionário de uma forma brutal, assassinado pelos índios que ele foi enviado por Deus para evangelizar. Mas, anos depois, a sua esposa vai a esse campo missionário. Quando ele faleceu, ela estava grávida de 8 meses. E ela decide, com a base missionária, ir ao campo missionário. E a filha é criada naquele lugar, com aqueles índios, com aquelas pessoas que tiraram a vida do pai e do esposo. É lá que Deus manda Elisabeth Elliot viver parte do propósito dele aqui nessa terra. Então, talvez a nossa vida cristã não vai ser só mar de rosas, como a gente acredita que é. Não. Nossa vida cristã possui vitórias, dádivas, mas também possui sofrimento. A diferença é que se o meu sofrimento estiver no propósito de Jesus, ele vai ser leve. Amém? Vamos colocar de pé? Que Deus dê a sabedoria para mim e para você, para fazermos as escolhas certas e vivermos plenamente cada situação que nós cremos ser a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a crescermos em maturidade e, de verdade,
aproveitar o tempo, remir esse tempo, organizar esse tempo, para que a gente alcance pessoas e a gente viva para a glória de Deus. Eu acho que seria muito triste para mim e para você chegarmos no céu e ouvirmos de Deus: pois é, te dei tantos anos na terra e você viveu apenas algumas horas na minha vontade, algumas horas você viveu para mim. Eu acho que isso ia ser muito frustrante, porque ao ver outras pessoas recebendo seus galardões, ouvindo tantas coisas boas de Deus, ficar aquele peso, tô conjecturando aqui, né, gente, por favor, de poxa, eu poderia ter feito mais. E quando nós nos vemos diante de situações onde as pessoas perdem o tempo que elas tinham, elas são levadas dessa vida, a reflexão para nós fica tinha tanto para viver, tinha tanto para conquistar, viveu o que foi necessário. Então que eu e você vivamos o tempo que temos com sabedoria.